Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FNS divulga orientações para comissões intergestores bipartite aprovarem emendas parlamentares. O Fundo Nacional de Saúde, o FNS, publicou a nota informativa número 1 de 2025, orientando as comissões intergestores bipartite, CIBs, sobre os procedimentos para pactuar e aprovar indicações de emendas parlamentares destinadas ao custeio de ações e serviços públicos de saúde. O documento reforça que esses recursos, essenciais para fortalecer o Sistema Único de Saúde, devem seguir o planejamento da rede assistencial em consonância com os princípios da Lei 8.080 de 1990. Para garantir a correta aplicação das verbas, a nota lembra a necessidade de observar a legislação vigente, normas infralegais e decisões do Supremo Tribunal Federal. Entre os marcos normativos citados estão as portarias GM/MS 6.904 de 2025, referente às emendas individuais, e 6.928/2025, que trata das emendas de bancada estadual e de comissões permanentes do Congresso. O texto também destaca o entendimento do STF na ADFP 854, segundo o qual a execução das emendas exige comprovação de viabilidade técnica, orçamentária e de capacidade operacional do ente beneficiário. Para agilizar o processo, o sistema InvestSUS ganha uma funcionalidade que gera de forma automática minutas eletrônicas de resolução, permitindo assinatura digital pelos membros das CIBs. A expectativa é reduzir o intervalo entre a deliberação das comissões e a formalização das decisões, acelerando a liberação dos recursos. As propostas aprovadas deverão priorizar o custeio da atenção primária e contemplar ainda serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, ampliando o acesso da população a atendimentos especializados. As resoluções das CIBs serão assinadas exclusivamente pelos presidentes das comissões a partir das propostas previamente cadastradas pelos municípios no InvestSUS. Com o intuito de facilitar a operacionalização da nova funcionalidade do InvestSUS, o FNS também disponibiliza o tutorial completo para a assinatura digital das resoluções das CIBs. O material orienta os gestores sobre o uso do certificado digital na plataforma, promovendo mais celeridade e segurança na tramitação dos documentos. O tutorial pode ser acessado através do link disponível em portalconvenios.com. A diretoria executiva do FNS reforça a importância de que as CIBs observem rigorosamente os critérios técnicos, operacionais e financeiros na deliberação das propostas, garantindo que os recursos sejam efetivamente utilizados em ações que contribuam para o fortalecimento do SUS e a melhoria da saúde da população. A diretoria executiva ainda adiou para 27 de julho de 2025 o encerramento do prazo de cadastramento e envio de projetos no sistema InvestSUS relativos à execução das emendas parlamentares deste ano. A prorrogação acrescenta 30 dias ao calendário original, dando mais tempo a estados, municípios e parlamentares para adequar seus planos às recentes alterações na programação orçamentária e concluir a formalização das propostas. Segundo o FNS, todas as demais fases do cronograma permanecem inalteradas. Os projetos submetidos dentro do novo prazo seguirão para análise técnica e trâmites regulares em conformidade com a legislação vigente. Foi também publicada no Diário Oficial da União a Portaria GM/MS número 7.384 de 2025, que reabre o prazo para que estados, municípios e o Distrito Federal manifestem interesse na retomada de obras paralisadas ou inacabadas com recursos federais no âmbito do SUS. A nova portaria substitui a anterior, número 3.084 de 2023, mantendo os objetivos do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde, mas atualizando os prazos e orientações para a adesão dos entes federativos. O Ministério da Saúde reforça que a medida visa assegurar a continuidade dos investimentos e a entrega de unidades de saúde essenciais para a população, promovendo melhorias no acesso e na qualidade dos serviços. Saiba como acessar a Central de Escrituras e Procurações dos Cartórios.
Desde a última segunda-feira, 14 de julho, entrou oficialmente em operações a consulta pública à Central de Escrituras e Procurações, CEP, um banco de dados administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, o CNB/CF, que concentra mais de 95 milhões de atos lavrados em cartórios de notas de todo o país. São 41 milhões de escrituras e 54 milhões de procurações. O acesso determinado pelo Conselho Nacional de Justiça permitirá que credores, advogados, empresas e mesmo cidadãos localizem bens em nome de devedores, reduzindo o tempo dos processos de execução e coibindo a ocultação patrimonial. Gisele Oliveira de Barros, presidente do CNB/CF, afirmou que a abertura da CEP representa um marco na democratização do acesso à informação notarial. Segundo ela, a medida reforça o papel do notariado brasileiro como agente de cidadania, proteção jurídica e apoio à efetividade da justiça. A maior dificuldade das varas de execução e dos credores privados, que é descobrir bens penhoráveis, tende a diminuir. A busca CEP permitirá, por exemplo, que ações de pensão alimentícia encontrem rapidamente imóveis ou outros direitos registrados em nome do devedor, evitando anos de buscas infrutíferas. A advogada tributarista Renata Azevedo, que atua em cobrança empresarial, destacou que com uma única consulta é possível saber se há uma escritura de compra e venda recente em nome do executado e bloquear o bem antes que seja repassado a terceiros. O Conselho Nacional de Justiça estima que o uso frequente da plataforma reduzirá o estoque de execuções em até 15% já no primeiro ano, aliviando um dos maiores gargalos do judiciário. Em 2024, havia 5,3 milhões de processos de execução pendentes nos tribunais estaduais. Para o conselheiro Márcio Freitas, relator do provimento 194 de 2025, que liberou o acesso, a CPI coloca luz sobre atos notariais fundamentais à circulação de riquezas, sem comprometer dados sensíveis dos cidadãos. O CNB/CF garante que toda a navegação é registrada, criando trilhas de auditoria e dificultando consultas clandestinas. Para realizar a consulta pelo portal, será preciso usar um certificado digital ICP Brasil ou o certificado notarizado, fornecido gratuitamente pelos tabelionatos de notas, com autenticação obrigatória e registro passível de auditoria. O serviço ficará disponível ininterruptamente, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Basta informar o nome completo e o CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa pesquisada. O sistema exibirá o cartório responsável pelo ato, o número do livro e das páginas em que ele foi lavrado, além da natureza do documento, a escritura pública ou procuração. Também será possível solicitar de forma eletrônica a certidão completa para verificar o conteúdo integral. Confira o link para acessar o sistema em portalconvênios.com. A iniciativa atende ao provimento número 194 de 2025 da Corregedoria Nacional de Justiça e representa um avanço relevante, pois reforça a transparência dos registros públicos, facilitando a identificação de bens e amplia o acesso à informação, sempre em conformidade com a LGPD e com rígidas normas de segurança e controle. O Colégio Notarial prepara agora a integração da CEP com a plataforma de penhoras Bacen Jude 3.0, de modo que juízes possam requisitar indisponibilidade de bens diretamente pelo sistema. Também está em estudo a inclusão de procurações particulares registradas em RTD, Registro de Títulos e Documentos, ampliando ainda mais o alcance das buscas. Enquanto isso, escritórios de advocacia e departamentos de recuperação de crédito já correm para treinar equipes e incorporar o novo canal em suas rotinas. Segundo a advogada Renata Azevedo, quem sair na frente terá vantagem competitiva para reaver ativos de forma mais rápida. Tarifaço de Trump. Saiba o que prevê decreto que regulamenta a reciprocidade do Brasil. O presidente Lula regulamentou na última terça-feira, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, a recém-sancionada Lei da Reciprocidade Econômica. O instrumento jurídico dá ao governo federal meios formais e imediatos para retaliar medidas unilaterais impostas por outros países ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade da economia brasileira. A assinatura ocorre em meio à crise provocada pela decisão dos Estados Unidos de elevar para 50% a tarifa de importação de todos os produtos brasileiros anunciada no último dia 8. A sobretaxa abrange desde commodities agrícolas até bens industrializados de alto valor agregado, afetando setores responsáveis por cerca de 43 bilhões de dólares em exportações anuais.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, a nova regulamentação autoriza o governo a suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas à propriedade intelectual como forma de contrapartida a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem a competitividade internacional do país. O decreto também criou o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais. O comitê ficará responsável por deliberar sobre contramedidas a serem adotadas, tanto as provisórias e emergenciais quanto as ordinárias, com tramitação mais longa. As contramedidas provisórias têm caráter excepcional e poderão ser aplicadas de forma mais célere, mediante aprovação do comitê. Já as ordinárias exigirão consulta pública e análise pelo Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, o GSEX, com decisão final a cargo do Conselho Estratégico da CAMEX. Em todos os casos, o Ministério das Relações Exteriores será responsável por conduzir as notificações diplomáticas e acompanhar o processo de negociação com o país ou bloco envolvido. Apesar da regulamentação abrir caminho para possíveis medidas de retaliação, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, reforçou a importância de esgotar o diálogo com os Estados Unidos antes de qualquer resposta comercial. Na primeira reunião do Comitê Interministerial, realizada na terça-feira, o setor pediu ao governo brasileiro que discuta junto ao norte-americano um adiamento de 90 dias no início da vigência da tarifa. O objetivo é de abrir espaço para acordos bilaterais e negociações setoriais. O presidente da CNI, Ricardo Alban, participou do encontro junto a empresários e representantes de associações industriais. O setor produtivo, a indústria e certamente o agronegócio é que nós estamos uníssonos e convergentes na busca da solução, porque o que temos aqui é um verdadeiro perde-perde e não faz sentido de forma nenhuma, nem econômica, nem social, nem geopolítica, nem política. Então temos que trabalhar para que isso seja possível ser contornado. Alban complementou que o Brasil não pretende ser reativo intempestivamente. Segundo ele, o que se entendeu na reunião é que o país não se precipitará em medidas de retaliações para que elas não sejam interpretadas simplesmente como uma disputa. O que se quer é o entendimento. A CNI afirma que se a tarifa de 50% entrar em vigor conforme anunciado, o Brasil pode perder ao menos 110 mil empregos diretos com impactos relevantes sobre o PIB e a balança comercial. O ministro Geraldo Alckmin afirmou que o governo está empenhado em reverter a nova taxação americana, que considera completamente inadequada. Segundo o vice-presidente, os Estados Unidos mantêm superávit com o Brasil há 15 anos, com uma tarifa média de apenas 2,7% sobre produtos americanos exportados ao Brasil. Além disso, dos 10 principais produtos que os Estados Unidos exportam para o Brasil, 8 são ex-tarifário ou tarifa zero, não pagando nenhum imposto para entrar no país. Além de Alckmin, a articulação do governo inclui o Itamaraty e as pastas da Fazenda e da Casa Civil. PEC da sustentabilidade dos municípios é aprovada na Câmara. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na noite de terça-feira, 15 de julho, a votação da proposta de emenda à Constituição 66 de 2023, a chamada PEC da sustentabilidade. A matéria passou com folga em 2 turnos, 404 votos favoráveis e 67 contrários no primeiro e 367 a 97 no segundo. Aprovado com alterações, o texto retorna ao Senado para nova análise. O texto cria um programa de regularidade previdenciária, estabelece novo modelo de quitação de precatórios e atualiza o indexador dessas dívidas para o IPCA acrescido de 2% de juros simples ao ano, dispositivo que atende decisão do STF de 2015. São 3 as principais mudanças. Primeiro, precatórios fora do teto. A PEC retira, a partir de 2026, os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo. Para manter disciplina fiscal, estabelece que 10% do estoque dessas dívidas volte a contar na meta fiscal a cada ano a partir de 2027, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o novo arcabouço fiscal. Segundo, parcelamento especial. Municípios poderão refinanciar débitos com o Regime Geral de Previdência, RGPS, e os regimes próprios de Previdência, RPPS, em até 300 parcelas, abrindo espaço no Caixa para investimentos locais. E terceiro, desvinculação de receitas, DRM. O percentual que as prefeituras podem realocar livremente de seus impostos sobe de 30% para 50% até 31 de dezembro de 2026. Depois, retorna ao patamar atual.
Relator da matéria, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, comemorou o resultado. Ele afirmou que quem é municipalista sabe que o problema está nos municípios e a melhor solução também. Ao garantir recursos para as políticas de ponta, se está fazendo justiça. A aprovação contou com forte mobilização da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que enviou prefeitos a Brasília para pressionar parlamentares. O texto final da proposta atende à demanda de gestores municipais pela substituição da taxa Selic pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, com incidência de juros de 2% ao ano, como novo indexador das dívidas. No entanto, o relator votou pela rejeição da emenda 5, cujo dispositivo era considerado relevante para o movimento municipalista que atuou pela aprovação. O dispositivo apresentado pela Confederação teve como autor o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Segundo a CNM, se acatada, poderia implicar na economia de 9,8 bilhões de reais por ano para pelo menos 1.257 municípios. Gilson Daniel criticou em plenário a retirada da emenda 5 da pauta de votação, o que, segundo ele, foi acordado na comissão. Ele destacou o papel da CNM em realizar os estudos para mostrar para os parlamentares como os municípios estão endividados. O deputado defendeu ainda a importância do Congresso avançar na reforma da Previdência dos municípios, iniciativa prevista na emenda 5. Avançamos com os precatórios, avançamos com o regime geral e os parcelamentos das dívidas com o governo federal. Mas precisamos ter avançado também com a reforma da Previdência dos municípios que tem regime próprio de Previdência, que é a emenda 5. Fizemos um acordo na comissão e esse acordo não está sendo cumprido. Deveríamos ter esse destaque hoje, não teremos ele para poder os deputados votarem. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, responsável pela construção da medida, o impacto da proposta inicial com todas as emendas era estimado em até 800 bilhões de reais de alívio nas contas dos municípios. TransfereGov integrará a Pix à ordem de pagamento da parceria e substituirá a OBTV. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, deu um passo decisivo na modernização das transferências de recursos da União. Em reunião realizada na segunda-feira, 14 de julho, a Secretaria de Gestão e Inovação expôs a representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste a visão de negócio da nova Ordem de Pagamento da Parceria, OPP, que substituirá gradualmente a atual Ordem Bancária de Transferências Voluntárias, OBTV. A principal inovação, segundo técnicos do governo, é a possibilidade de rastrear cada centavo do pagamento de boletos ao Pix em tempo real dentro da plataforma TransfereGov. Hoje, a OBTV limita-se a operações conta a conta. Pagamentos externos precisam ser feitos pelo conveniente e só depois registrados no sistema. A OPP elimina essa etapa ao centralizar toda a execução dentro do TransfereGov. Hugo Marques, diretor de Transferências e Parcerias da União, DTPAR, afirmou que o avanço da OBTV para a OPP permitirá maior agilidade na prestação de contas, mais transparência e integridade em todas as transações financeiras, com registro desde a origem do recurso até sua destinação. Além de ampliar a transparência, o governo quer tornar mais ágeis os repasses a estados, municípios, organizações da sociedade civil e os pagamentos a fornecedores. Atualmente, quando a movimentação financeira ocorre fora do horário bancário, o crédito correspondente às notas fiscais pode demorar até 2 dias úteis para ser efetivado. Para a secretária adjunta de Gestão e Inovação, Regina Lemos, a mudança representa uma modernização necessária. Ela explicou que as regras de transferências serão gerenciadas pelo MGI. São regras bancárias, mas ao mesmo tempo são também regras do TransfereGov que vão permitir mais rastreabilidade e transparência. No aspecto tecnológico, a promessa é abandonar o antigo modelo de troca de arquivos com os bancos e migrar para integrações via API. Ricardo Zé, o analista de TI da DTPAR, detalhou que um ganho significativo da OPP é o fato de que se terá comandos de pagamentos e de transferências, inclusive Pix, sendo realizados online e em tempo real, visto que esses comandos passarão a ser enviados aos bancos via API, descontinuando as atuais transferências de arquivos. A transição, porém, dependerá de um cronograma conjunto com as instituições financeiras e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. José Antônio Aguiar Neto, coordenador geral de tecnologia da DTPAR, adiantou que a partir de agora serão realizados encontros semanais e regulares para alavancar o desenvolvimento das funcionalidades que envolvem a OPP.
Ainda sem data oficial para entrar em operação, o novo sistema exigirá testes de estresse e ajustes de segurança antes de substituir por completo a ordem bancária de transferências voluntárias. Mesmo assim, a equipe técnica aposta que a rastreabilidade plena e a execução instantânea dos pagamentos trarão ganhos expressivos na fiscalização dos recursos públicos e na celeridade das parcerias federativas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!